Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar nosso culto dessa noite com um pequeno atraso, de alguns minutos, mas nós estamos aqui para iniciarmos mais um culto ao Senhor. Quero te convidar a pegar esse link, enviar para os amigos, compartilha, chama os irmãos, amigos, familiares para nós cultuarmos ao Senhor mais uma vez, ministrarmos a palavra do Senhor, adorarmos o seu nome e aprender com o que a palavra de Deus tem para nos alimentar, para nos ensinar nessa noite. Quero iniciar este culto orando ao Senhor, agradecendo por tudo. Deus maravilhoso, santo, eterno, Senhor bondoso, nós te agradecemos nessa noite pela tua bondade, pela tua fidelidade. Te agradecemos porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, ó Deus, porque o teu Espírito Santo tem cuidado de nós. A tua palavra diz que o Senhor, falando aos teus discípulos, disse: eu vou preparar moradas, e se eu for, eu vou voltar e levarei vocês para morar comigo. Mas eu não deixarei vocês só, eu deixarei um outro Consolador. Deus, esse Consolador, o Espírito de Deus, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos ajuda naquilo que nós necessitamos, aquele que intercede por nós. Nós clamamos mais uma vez: Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite nós teremos um culto de ensino da palavra do Senhor. E nós trouxemos aqui um tema para a gente meditar, uma breve reflexão sobre a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. A carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim, vou dar aí um tempo para você encontrar, 1 João 4, 8. Aquele que não conhece a Deus, ou melhor, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8 é um versículo bastante conhecido de todos. A grande maioria das pessoas, estudantes ou não da palavra de Deus, em algum momento já ouviram falar deste versículo. Aquele que não pratica, aquele que não ama, aquele que não vive o amor, esse não conhece a Deus, porque a essência de Deus é o amor. Mas o que é o amor? Qual é o amor que a Bíblia fala aqui? O amor, pelo que entendemos, não é apenas um sentimento. Nós vamos ver na palavra de Deus que o amor ele é muito maior do que um sentimento. Sentimento também faz parte do amor, mas ele não é apenas sentimento. A maioria das pessoas estão relacionando ou confundem o amor, ou resume o amor, melhor dizendo, em sentimento. Por isso muitas vezes se decepcionam, por isso muitas vezes sentem-se não amadas, porque estão esperando receber algo que vem apenas do sentimento. Mas o amor, ele é muito maior do que o sentimento. Precisamos entender por que Deus fala do amor. Por que aqui João está falando do amor? Ele começa voltando aqui a alguns versículos, falando que nós não devemos viver segundo este mundo. Olha o que ele diz aqui no versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus,
e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ele vem do mundo, por isso o que falam, eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aí ele volta lá, aí ele vai continuar falando no versículo 7: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí ele diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele está dizendo aqui que aquelas pessoas que falam o contrário do que Deus é, isso é normal delas, porque elas são do mundo. Mas nós somos nascidos de Deus, nós que somos resgatados por Deus, que reconhecemos o seu sacrifício, que reconhecemos o seu amor, que reconhecemos a sua bondade, que reconhecemos a sua misericórdia, que tentamos viver segundo a sua palavra, nós temos que ter uma outra postura, porque ele diz aqui: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus, ele ouve também a nossa voz. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Como é que nós definimos e reconhecemos aqueles que são da verdade e aqueles que são do engano? Aqueles que são da verdade, eles têm prazer em ouvir a palavra de Deus. Eles têm prazer em ouvir a verdade. Ainda que a palavra de Deus os confronte, ainda que a palavra de Deus vá de encontro ao que eles estão fazendo ou pensando. As pessoas que são de Deus, elas se sentem alegres em serem confrontadas pela palavra de Deus. Mas as pessoas que não são de Deus, quando elas são confrontadas pela palavra de Deus, elas se sentem incomodadas, porque não são de Deus. Mas aquele que é de Deus, ele pratica o amor. Aí ele diz aqui: amados, amemos uns aos outros. Nós devemos praticar esse amor. E o que é o amor? Paulo, ele traz uma definição bastante completa sobre o que é o amor. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, eu vou abrir aqui. Vamos ver o que Paulo fala sobre o amor, já que nós iniciamos aqui falando que o amor não é apenas sentimento. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim, a partir do verso 1: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Serei apenas como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, tudo o que possuo e entrego o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Ele está dizendo que ainda que a minha fé seja imensa, ainda que eu consiga fazer prodígios e maravilhas, se eu não tiver o amor, isso não me serve de nada. Ainda que eu consiga fazer com que as pessoas se emocionem, ainda que eu consiga fazer com que as pessoas chorem, ainda que eu consiga mover as pessoas pela emoção, pelo sentimento, mas se eu não tiver o amor, que não é apenas sentimento, isso não vai me adiantar de nada. E aí ele vai dizer então as características do amor, segundo o que diz a palavra de Deus. O amor, o que ele é? Paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias vão desaparecer. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito vai desaparecer. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois vemos que apenas o reflexo obscuro como espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido. No versículo 13 diz assim: assim permanecem agora estas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então a Bíblia traz aqui as características do amor. Lembrando que para conhecer a Deus, nós temos que praticar o amor. Se nós não praticamos o amor, nós não podemos dizer que conhecemos a Deus. Na mesma carta de João que nós lemos, diz que como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se eu não amo ao meu irmão a quem eu não vejo? Outro texto diz que se eu ver alguém necessitado e não abrir o meu coração para ajudá-lo, como eu posso dizer que o amor de Deus está em mim? Então já vemos aí nessas falas, nesses textos, que o amor não é apenas sentimento, mas é uma atitude também. Então vamos ver as características do amor segundo Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 13. A primeira característica que ele dá aqui para o amor é que ele é paciente. Paciência é parte do fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, fala das obras da carne a partir do verso 19, e depois logo mais falando das obras da carne, daquilo que nós somos capazes de cometer, que são as obras carnais, as obras que são dignas do que nós somos, né? Ele está dizendo aqui, as obras da carne são imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Essas são as nossas obras, são naturais do que nós somos. Está aqui escrito em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19. Mas no verso 22 ele vai dizer que o fruto do Espírito, ou seja, o fruto do Espírito, ele compõe várias características também. Ele diz, o fruto do Espírito é o quê? Amor. A primeira característica do fruto do Espírito é amor. Aí ele diz alegria, paz e paciência. Paulo está dizendo que o amor é paciente. Ou seja, só pode praticar o verdadeiro amor aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Porque é através do Espírito Santo de Deus, que está em nós, que habita em nós, é que nós podemos de fato praticar o amor. Porque na nossa natureza carnal, nós não somos muitas vezes pacientes, nós somos intolerantes, nós queremos punir e julgar o erro do outro, nós queremos, pela nossa natureza, sempre que o outro pague pelo que ele fez e pelo que ele está fazendo. Mas a Bíblia ensina que o amor é paciente, porque se Deus fosse nos punir por toda a nossa maldade, talvez nós não estaríamos aqui. Deus tem sido paciente para conosco, porque Ele é amor. Assim também sejamos pacientes em tudo que nós vamos fazer, com as outras pessoas, com as situações, sabendo esperar em Deus. A paciência também é uma demonstração de confiança, porque aquele que tem paciência, aquele que sabe esperar, aquele que tem uma ciência de paz, né? Ou seja, aquele que tem um conhecimento, está ciente de que a paz de Deus vem sobre a vida dele, que vai encher o coração dele de confiança, de esperança. Esse sim tem o Espírito Santo de Deus. Então o amor é paciente.
Outra coisa que ele diz aqui que o amor é benigno, ou seja, o amor, ele sempre deseja o bem, ele não deseja o mal, sabe? Se nós desejamos o mal, se nós queremos sempre o mal das outras pessoas, se nós queremos sempre o mal do nosso próximo, se nós desejamos que aquela pessoa pague com mal, e a Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas nós devemos pagar o mal com o bem. É algo muito difícil, é algo que na teoria é muito bonito, mas na prática se torna muito difícil pelas nossas obras carnais. Mas se nós temos o fruto do Espírito Santo, nós vamos praticar o bem, porque aqui no fruto do Espírito Santo ele vai dizer que a bondade também é fruto do Espírito Santo. Praticar o bem é fruto do Espírito Santo. Vocês estão vendo que um paralelo do amor que Paulo fala aqui em Coríntios, com o fruto do Espírito lá em Gálatas, que também é escrito por Paulo. Ou seja, já dá para a gente começar a ligar que o amor de fato é a essência de Deus, porque o amor tem as suas características e o fruto do Espírito aqui tem as mesmas características do amor que foi descrito lá em 1 Coríntios. Ou seja, só pode praticar o amor quem tem o Espírito Santo de Deus. Só pode de fato dizer que conhece a Deus aquele que ama. E amar é ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque Ele vai nos ajudar a praticar de fato o amor verdadeiro, que não é apenas sentimento. Outra coisa que ele diz aqui é que o amor não é invejoso, não cobiça, pois a cobiça faz parte do amor deste mundo. Lá também na carta de João, se eu não me engano, a segunda carta, ele vai falar dos 3 amores deste mundo, que ele diz a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Ou seja, a cobiça dos olhos, aquilo que os meus olhos veem, ele cobiça, porque a Bíblia diz que os nossos olhos são a janela da nossa mente, da nossa alma. E aí ele fala dos desejos da nossa carne, que é o mesmo que está escrito aqui em Gálatas, e a soberba deste mundo. Este mundo está cheio de orgulho, de soberba e de autossuficiência. Esses são os amores do mundo. A inveja é cobiça, a inveja faz parte do amor deste mundo. O amor segundo este mundo, ele pratica a inveja. Ele não consegue ver o outro se sobressair sem ter aquele sentimento de que eu poderia estar no lugar dele. Não quer dizer que você não vá torcer pelo seu amigo. Oh, que bom que ele cresceu, que bom que alguém teve uma vitória, oh, estou feliz porque você conquistou algo. Mas muitas pessoas deixam a inveja entrar no seu coração e elas têm o desejo de ser a outra pessoa, de viver a vida da outra pessoa. Isso faz parte do desejo carnal deste mundo, e a Bíblia diz que o amor, ele não é invejoso. Quer saber se o amor que você e eu praticamos é verdadeiro? É se ele se enquadrar até aqui, nessas características de 1 Coríntios. O amor verdadeiro, ele é paciente, ele é bondoso e ele não tem inveja. O que mais? Ele não se vangloria, ele não age com ostentação. Há bem pouco tempo havia uma moda da ostentação. As pessoas ostentavam isso, ostentavam aquilo, mas Paulo nos ensina a ostentar de uma forma diferente. Ele diz: se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar em algo atrás da cruz de Cristo. Ou seja, nada neste mundo eu vou me gloriar, mas a minha glória será em viver o sacrifício de Jesus Cristo. Se eu olho para o sacrifício de Jesus Cristo, e se eu dou valor a este sacrifício, eu estou ostentando o que Deus fez por mim, e não estou ostentando a minha própria vida. Então o amor, ele não se vangloria. O amor, ele não é aquele que dá com a mão e tira uma selfie e mostra ali para todo mundo o que deu. Não, a Bíblia diz: dá com a mão para que a outra não veja. Ele está dizendo: se você for ajudar alguém, não precisa chamar as pessoas e dizer: olha como eu estou ajudando as pessoas, olha como eu sou bom. Às vezes você pode ajudar as pessoas no anonimato. Quantas pessoas no anonimato não ajudam outros, vão lá e suprem a necessidade do outros, e ninguém sabe, ninguém, entre aspas,
graça, porque existe um Deus no céu, que Ele está vendo o que você está fazendo. E a palavra de Deus diz que o teu trabalho no Senhor não será em vão. Então não se vanglorie das coisas desse mundo, das coisas que você faz, porque não é sobre você e nem sobre o que você pode fazer, como diz a letra da canção, mas é sobre o amor de Deus que colocou no teu coração, que colocou no meu coração esse desejo de fazer. Então não se vanglorie, não se ensoberbece, não é vaidoso. A vaidade não toma de conta do seu coração. A pessoa que pratica o verdadeiro amor de Deus, ele não tem inveja e ele não tem vaidade. A Bíblia diz em Eclesiastes que vaidade é vaidade, tudo nesse mundo é vaidade. O homem que veio do pó também voltará ao pó, e desse mundo nós não levaremos nada. Está aí uma pandemia que assolou aí o mundo e as pessoas estão desesperadas porque as suas vidas, elas podem ir assim num instante, num piscar de olhos, e elas não têm poder sobre a sua vida. Ou seja, nós não temos poder sobre a nossa vida. O fio de cabelo que cai da nossa cabeça está sendo controlado por Deus. Ele é que tem o poder das nossas vidas. Então deixemos toda a vaidade desse mundo e vamos viver o amor de Deus. Ele diz mais: não se porta com indecência. Ele age de forma organizada. O amor de Deus, ele é organizado. Sabe, eu vou agora praticar o amor, eu vou sair por aí ajudando as pessoas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, ore ao Senhor. Até para ajudar as pessoas, você tem que ter o direcionamento de Deus, de como fazer, da forma como deve fazer. Nosso Deus é um Deus organizado. Neemias, quando teve um sonho, ou melhor dizendo, quando alguém veio e falou com ele de como estava a situação do seu país, ele foi até o rei e pediu ao rei que o deixasse ir reconstruir os muros de Jerusalém. O rei fez uma pergunta interessante a Neemias: do que você precisa e quanto tempo você levará? Olha, Neemias estava indo praticar o amor, porque ele ia reconstruir os muros de Jerusalém. Mas ele ia de qualquer forma. O rei perguntou: como é que você vai? O que você precisa? Quanto tempo? Ou seja, qual é o teu planejamento? Até para restaurar muros, até para restaurar vidas. Deus te pergunta: ei, como é que você vai fazer? Qual é o teu planejamento? Qual é a tua organização? O amor, ele é organizado. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. Filipenses diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Não que nós sejamos superiores a alguém. Nós devemos considerar as outras pessoas maiores do que nós. Nós não devemos colocar os nossos interesses primeiro acima de qualquer coisa. O melhor interesse que tem que ser colocado, o primordial, tem que ser o interesse do reino de Deus. Porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. O amor, ele coloca sempre o outro primeiro. É como aquela mãe que tem do seu alimento e ela não tem o suficiente para ela e para os seus filhos. Ela pega e dá aos seus filhos. Por quê? Porque o amor que está no seu coração quer que os seus filhos não passem necessidade. Então, dessa forma, se uma mãe faz isso, imagina, a Bíblia diz: se nós que somos maus sabemos das coisas boas aos nossos filhos, imagina o nosso Deus no céu, que é bom. Ele quer sempre o nosso bem. Jeremias 29:11, ele vai dizer: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Deus é que sabe o pensamento bom que Ele tem sobre nós. O que Deus quer sobre nós, os planos que Ele tem sobre nossas vidas, muitas vezes não são de acordo com o que nós queremos. E por isso nós nos frustramos, porque nós colocamos as nossas expectativas baseadas apenas nos nossos desejos. Mas as nossas expectativas têm que estar baseadas em Deus. Os interesses maiores têm que ser do Senhor, e de outra forma nós seremos alcançados. Então o amor, olha o que nós já vemos aqui, o que é o amor. Viu como o amor não é apenas sentimento? O amor é paciente, é bondoso, não tem inveja,
não se vangloria, não é vaidoso, não age com indecência, age de forma organizada, não é interesseiro, não busca seus próprios interesses. E ele diz: não se irrita facilmente. Ele busca a temperança e o domínio próprio, que também são frutos do Espírito Santo de Deus. Não é fácil dominar o nosso temperamento. Não é fácil ter o domínio das ações. Muitas vezes nós falhamos, eu falho, você deve falhar, nós falhamos. Mas o que nós devemos fazer? Pedir o fruto, sabe? A parte do fruto do Espírito Santo agindo em nós, para que o nosso temperamento seja controlado e seja transformado por Deus. Ele aqui não suspeita o mal, ele confia, ele não age de desconfiança. Não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Sabe o que nós lemos aqui? Que aqueles que são da verdade, eles nos ouvem. Aqueles que conhecem a Deus, eles nos ouvem, eles se alegram com a verdade. Aqueles que não nos ouvem, aqueles que não querem saber, mais uma pregação aí, é mais um estudo da palavra, isso aí é mais um blá 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 de crente. Não, ele não tem o verdadeiro amor. Porque aquele que tem o verdadeiro amor, ele se alegra em ouvir a palavra de Deus. Ele se alegra em meditar na palavra de Deus. Ele se alegra em entrar no seu quarto, pegar a sua Bíblia e pedir ao Espírito Santo de Deus que ilumine a sua mente, o seu coração, para que ele compreenda a palavra de Deus. Aquele que ama verdadeiramente o Senhor, ele se alegra com a verdade, ele não vive a injustiça. Aí ele diz que suporta todas as coisas. O amor, ele suporta tudo, todas as coisas. Todo é uma palavra que em qualquer língua significa todo. Ela não tem outro significado. Ou seja, qualquer coisa neste mundo nós podemos suportar em amor. Por quê? Porque a maior expressão de amor suportou. Jesus Cristo é a maior expressão de amor. Está escrito. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal forma, que deu seu Filho único. Ou seja, Jesus é essa tal forma, essa tal maneira. É a maior expressão de amor. Deus deu Jesus, deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus é a maior expressão de amor e suportou todas as coisas. Nós também podemos suportar. Isso se chama resiliência. É sofrer grande pressão, sofrer grande trauma, sofrer tudo que vem de adverso e continuar firme. Caleb foi resiliente. Ele tinha uma promessa de entrar em Hebrom, de conquistar Hebrom, quando ele tinha 40 anos de idade. Moisés tinha dito que ele ia conquistar Hebrom. Com 85 anos de idade ele diz: estou aqui. 45 anos depois, estou forte como naquele dia que me foi prometido. Daqueles 45 anos, ele passou ou não passou dificuldades? Com certeza passou. Com certeza teve vários motivos para desistir, várias situações para voltar atrás, mas ele permaneceu firme. E 85 anos de idade, 45 anos depois, ele estava ali forte, suportando todas as coisas. Assim também é aquele que conhece a Deus e que pratica o amor. Ele suporta todas as coisas. Um dia Jesus virá buscar a sua igreja. Ele diz que naquele dia haverá um dia que ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais clamor, mas haverá um povo que vai dizer: ei, tu és o meu Deus. E ele vai dizer: sim, e vocês são o meu povo. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 5. E ele espera todas as coisas, acredita todas as coisas, e espera todas as coisas, acredita todas as coisas, espera todas as coisas e suporta tudo. Ou seja, ele acredita naquilo que Deus tem para ele suporta e ele sabe esperar. A Bíblia diz em Isaías que os que esperam no Senhor, eles correrão e não se cansarão. Caminharão e não ficarão afadigados, mas eles subirão como asas de águia. Aqueles que amam são assim. E ele finaliza dizendo: o amor jamais acaba. Sabe, o homem ou a mulher, os cônjuges, que chegam um para o outro e diz: eu quero me separar.
eu quero me divorciar, porque acabou o amor. Eu não sinto mais amor por você. Essa fala que é tão comum nos dias de hoje está baseada no amor deste mundo, que é um amor sentimental. O amor deste mundo, ele é a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Este é o amor deste mundo. Ele acaba, ele vai com as situações, com as circunstâncias. Mas aquele que tem o amor de Deus, ele não vai se basear no sentimento. Ele pode até não estar sentindo a paixão, ele não pode até nem estar sentindo algo naquele momento, mas ele tem a convicção de que aquela pessoa é sua companheira e que Deus colocou ela do seu lado, e ele tudo suporta, juntos suportam. Eles vivem em amor, o amor jamais acaba. Sabe por que o amor jamais acaba? Porque o segredo está em João 3,16, no Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que aquele que nele crê, ou seja, Jesus é a expressão tal, dessa tal maneira, quer dizer assim, olha, foi de maneira tal que eu entreguei meu filho, está aqui, Jesus, ele é a expressão desse amor. Se você crê nesse amor, não pereça, mas vai ter a vida eterna, ou seja, o amor de Deus, ele é eterno, ele não perece. O amor de Deus é Jesus Cristo. Se for definir então em uma palavra o que é o amor de Deus, eu diria Jesus Cristo. Jesus Cristo é o amor de Deus. Por isso que aquele que não ama, ou seja, aquele que não pratica Jesus, não conhece a Deus. Porque Deus é amor e eles são um só. Ou seja, aquele que não pratica as obras de Jesus, aquele que não vive as obras de Jesus, esse não conhece a Deus. 2 João capítulo 6, ele diz, 1 João 2,6, ele vai dizer: aquele que diz que é de Cristo deve andar como ele andou. Ou seja, eu sou de Cristo, eu sirvo a Cristo, eu vou andar como ele andou, eu vou viver o amor da forma como ele vive o amor. Nessa mesma carta diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que o verdadeiro? Porque existe o falso amor. O amor deste mundo, ele não lança fora o medo. E o medo que ele está falando aqui não é o medo natural que nós sentimos, que é natural do homem. Não, ele está falando do medo do juízo, porque ele diz assim: para que no dia do juízo vocês tenham confiança, ou seja, aquele que tem o verdadeiro amor, Jesus Cristo, no dia do juízo ele vai estar confiante, porque ele vai estar do lado de Jesus e não do lado daqueles que vão perecer. Ou seja, o verdadeiro amor, Jesus, ele lança fora o medo, a desconfiança, o descrédito de não subir aos céus, porque aquele que espera no Senhor, ele subirá como asas de águia. E para finalizar, eu quero ler João capítulo 15, 13. Diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus diz que o maior amor é esse, dar a sua vida pelos seus amigos. Sabe, você com certeza ama alguém assim. Talvez você daria a vida por um parente seu, por um filho, daria a vida por um amigo, pois esse sentimento aí é o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Ele veio, se entregou por nós, para que nós entendêssemos que o amor, ele é sentimento. O amor ágape, ele não é sentimento, ele é uma atitude, ele é uma pessoa. O amor é uma pessoa. Jesus Cristo é o amor. Então pratique o amor. Ao olhar para as pessoas, para as situações, para as circunstâncias, não olhe apenas com o olhar do sentimento, mas tenha piedade, tenha paciência, tenha tolerância, tenha bondade, tenha domínio próprio para agir nas situações. Às vezes para com seu filho, para com sua esposa, seu esposo, para com o pai, com o amigo, com o irmão. Pratique o amor. Se o mundo praticasse o amor, que é Jesus Cristo, nós não estaremos vivendo o caos que nós estamos vivendo.
onde é cada um por si e Deus quiser que cuide de todos. Não, nós deveríamos viver, se nós estivéssemos vivendo o amor, eu estou preocupado sim com você, eu tenho empatia pela tua situação, pelo que você está vivendo, é sentir a tua dor, e isso de fato é o amor. Ele diz mais dessas três coisas que existem, que permanecem, que é a fé, a esperança e o amor. Ele está dizendo que a fé e a esperança são importantes, mas o amor é maior de todos, porque o amor é Jesus Cristo. Quero orar por você, Pai querido, que essa palavra, que o estudo dessa palavra, desse texto, dessa reflexão, possa abençoar as nossas vidas. Que as pessoas, ao ouvirem essa palavra, venham também parar para meditar, analisar cada versículo, analisar cada texto que foi lido e pensar de fato se temos vivido ou se temos praticado este amor. Que este amor, que é Jesus Cristo, venha ser real em nós, venha fazer parte do que nós somos. Nós queremos dizer: Jesus, eu vivo o amor, porque a tua palavra diz que nisto vocês serão conhecidos, se amarem uns aos outros. Ou seja, Deus, o amor, ele é a nossa identidade. Nós somos conhecidos, não é pela nossa eloquência, não é pela nossa dinâmica, nós não somos conhecidos pela nossa sabedoria, não, nós somos conhecidos pelo amor que praticamos. Não é apenas de palavras, não é apenas discurso jogado ao vento. O amor deve ser praticado e vivido, porque o amor é Jesus Cristo. Deus, enche o teu povo de amor, que Jesus Cristo possa entrar em cada lar, em cada coração nesses dias. Que vidas sejam, Deus, restauradas por esse amor, e que o Senhor manifeste a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, manda para os teus amigos, para que as pessoas também meditem sobre essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. No final de semana, no domingo, às 20h40, estaremos com mais um culto, ministrando aqui a palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.